Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais uma aula de filosofia e o tema de hoje é o período helenístico. E aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer o qual esse período vai celebrar o grande crescimento da filosofia ocidental, a expansão da cultura, da filosofia e várias outras coisas que pertencem à Grécia Antiga. E o grande responsável por essa expansão vai ser o Alexandre o Grande. E nós temos uma frase aqui dele que é muito importante, ao qual a gente vai fazendo reflexões do que de fato ele quer dizer com isso. Nós somos os cidadãos do mundo. Então, a partir dessa frase que a gente vai conhecer o que ele quer dizer com isso e o que ele realmente concretizou com os seus domínios territoriais. E o Império Macedônio é o período de Alexandre ao qual ele atingiu o ponto máximo de conquistas territoriais. Na medida que ele conquista todos esses impérios aos quais ele havia dominado, ele vai propagando a cultura grega, ao qual ele tinha tido com os ensinamentos de Aristóteles, que é o seu grande professor, o nosso grande mestre da filosofia antiga. Na medida que ele tem esses ensinamentos de Aristóteles, ele começa a tomar gosto. E ele, ao dominar essas regiões, ele vai propagando a cultura grega até se difundir com outras culturas, como, por exemplo, na conquista das Índias, ao qual ele vai estar introduzindo a cultura grega nessa região. Então, esta fusão cultural que vai praticamente celebrar este chamado período helenístico. Então, é por isso que esse período vai ser considerado um período tão importante para a filosofia ocidental. As produções filosóficas nesse período helenístico correspondem basicamente à continuação das escolas platônicas e aristotélicas, ou seja, através das visões dos pensamentos de Platão e de Aristóteles, ao qual vai propagar nessa época aí. E, é claro, outro fato importante que aqui vai deixar de ser trabalhado é aquela questão da participação do cidadão nas reflexões políticas, que aqui vai enfraquecer. O que de fato vai surtir efeito positivo aqui é que vai deixar daquele lado da vida pública para a perspectiva da vida privada. Isto é, o cidadão ele não vai mais estar se preocupando com as coisas públicas, e ele vai trazer para si se preocupar mais com as questões particulares. Alexandre, ele queria expandir o domínio da cultura grega em todas as regiões. Por isso que a questão da polis deixa de existir para chamar a filosofia cosmopolita. O que quer dizer com isso? Que é a expansão do domínio da filosofia grega para as outras regiões do mundo ocidental ao qual Alexandre estava dominando. Por isso que ele diz, nós somos cidadãos do mundo, não mais aquele mundo, aquela região da polis, e sim do mundo ao qual ele estava dominando. E as principais características dessa época vai ser as questões éticas, físicas e teológicas. Então, a perspectiva de filosofia vai mudar, vai se transformar, vai deixar de ser aquele mundo pré-socrático, aquele mundo ali que se discutia aquelas filosofias ali, vai expandir para todo o território ao qual havia sido dominado. E é claro que com a perda dessa questão da importância da política privada, individual, fez muitas se dedicarem a cada vez mais à busca da felicidade pessoal, já que o homem estava buscando a sua particularidade, a vida privada, então ele vai se debruçar nas reflexões, na religião, na filosofia e outras coisas que eles queriam se preocupar. E esse termo é caracterizado como ataraxia, ou seja, a paz espiritual de cada um. Por isso que as preocupações da polis deixam de existir nesta época aqui. O homem vai se preocupar com as coisas
internas e não mais as coisas externas. Nessa época, vão existir 4, né, sistemas cujas influências serão sentidas pelo pensamento cristão, que vão ser o cinismo, o ceticismo, o estoicismo e o epicurismo. Então, aqui vai praticamente discutir os problemas existenciais. Então, todas procuravam basicamente estabelecer um conjunto de preceitos racionais, né, para dirigir a vida de cada um e, através da sua ausência de sofrimento, chegar à felicidade e ao bem-estar. Então, cada escola dessa aqui tinha uma defesa de pensamento e ao qual vai ter os seus fundadores também. Os 4 grandes sistemas que nós havíamos visto há pouco tempo, vamos iniciar falando sobre cinismo. E o principal nome do cinismo vem ser Diógenes de Sinope. O cinismo, do termo vem do grego cínico, quer dizer cão. E é nesse sentido que Diógenes propõe. Agora, nós não podemos conturbar esse sentido de cinismo, a questão do cão. Ele propõe é que o homem viva eternamente sem se preocupar com os bens materiais. Ele viva como um cão no meio da rua mesmo, sem estar se preocupando com as questões dos valores morais e as tradições sociais, daí por diante. Ele era assim, metido a louco, gente. Ele vivia dentro de um barril, nu. Ele não se prendia com esses valores materiais. Ele poderia muito bem ter uma casa excelente, mas ele não se preocupava com essas questões de bens materiais. Ele se preocupava com aquele momento. Ele está se preocupando com as coisas que tivessem ao seu redor. Um exemplo. Se ele tivesse a necessidade de fazer o xixi no meio da rua, ele poderia fazer na frente de qualquer pessoa sem estar se preocupando com a presença daquela pessoa ali. E daí por diante. Certo? Outro sistema importante que veio surgindo no período helenístico foi o ceticismo. E o principal fundador do ceticismo foi o filósofo grego Pirron. Ele vai tratar dessa questão, gente, de negar as verdades absolutas de qualquer coisa que existe. Segundo a sua teoria, nenhum conhecimento é seguro. Então, tudo pode ser contestado, inclusive a existência de Deus. Tudo aquilo que existe pode ser contestado, seja ele qual for. Tá certo? Outro sistema importante que surgiu foi o epicurismo, a questão dos prazeres. Então, essa doutrina filosófica, o grande mentor dessa doutrina foi o filósofo grego Epicuro. Afirmava que para garantir a ataraxia era necessária a sensação como critério da verdade e do bem-estar, que é a questão do prazer. Então, portanto, é bom e verdadeiro aquilo que o corpo e a mente traduzem como prazer, seja ele qual for. Os prazeres, segundo ele, não podem ser violados, porque fazem parte da natureza humana. Para finalizar a aula de hoje, vamos trabalhar aqui a questão do estoicismo. O estoicismo é uma escola da filosofia helenística fundada na Grécia por Zenão de Cício no início do século III. O estoicismo é uma tradição filosófica que prega uma ética da busca da vida boa e a da felicidade. O estoicismo, praticamente, ele vai viver essa questão da felicidade plena. Não está se preocupando com os problemas, as diversidades que estão em sua volta. Até porque os problemas fazem parte do seu cotidiano. Então, para o estoico, é feliz o indivíduo que consegue se sintonizar com o fluxo dos acontecimentos, sem se abalar com o que está acontecendo em sua volta. Então, praticamente é isso. Viver de acordo com a ordem cósmica, aceitando e amando o próprio destino, sem estar se abalando com os problemas existenciais. E esses problemas existenciais, se for se envolver, ele acaba perdendo a parte essencial de ser feliz. Então era isso aqui, gente, que eu queria trazer para vocês sobre o que vem ser a filosofia helenística, tá certo? Então, forte abraço e até mais.